Shalom, Lekulam, Shalom para todos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Techuvá Total. Hoje é terça-feira. E terça-feira todo mundo sabe que terça-feira tem... Alô! Momento do Hebraico. Que programa sensacional, que programa maravilhoso. Estamos na quinta temporada, bem avançados na quinta temporada. Praticamente estamos nos últimos momentos, são os últimos capítulos da quinta temporada. A quinta temporada do Momento do Hebraico, que nada mais é do que um programa para ensinar o hebraico bíblico através de textos bíblicos escolhidos, os temas, por vocês mesmos. Alô? Então nós estamos na quinta temporada estudando o Sefer Iov, o livro de Jó, há quase um ano, né? Há quase um ano. E estamos já hoje no capítulo 38. Então logo logo iremos finalizar a quinta temporada do Momento do Hebraico e abrir novamente uma votação para vocês decidirem qual será o próximo livro, o próximo tema para a sexta temporada do Momento do Hebraico. Hoje nós teremos uma aula muito especial. Estudaremos 4 versos do capítulo 38. Sefer Iov, livro de Jó, a incrível jornada. Hoje o capítulo 38. E esse capítulo ele é bem interessante porque até agora nós tivemos a grande maioria dos capítulos, mais de 30 capítulos, 36 capítulos para ser mais exato, foi o embate agressivo, desleal, desproporcional de 4 indivíduos, na grande maioria 3 amigos, e por último se juntou um tal de Elihu, que não acrescentou absolutamente nada, porque falou mais do mesmo, falou a mesma coisa dos outros, julgou Iov, julgou Jó. Nenhum deles trouxe consolação para o pobre do Jó, que estava arrasado, acabado, com a perda dos filhos em primeiro lugar, com a perda das suas propriedades, com a perda dos seus animais, com a perda da sua saúde, depois da sua saúde, a sua dignidade e agora o seu bom nome, porque os seus amigos estão o acusando de ser um ladrão, um trapaceiro, um criminoso, um homem violento, um homem vil, um homem pecador, um rachá, um ímpio. Ou seja, acabaram com Iov os seus amigos. Imagine as pessoas que não simpatizavam muito com Iov, que não conheciam ele. Se os amigos estavam falando isso dele, imagine as outras pessoas que não tinham amizade com ele. Agora, imagine as outras pessoas que tinham inveja dele ou que, de uma certa forma, poderiam ser até inimigos dele. O que é que estavam falando dele? Se os amigos estavam o acusando e o condenando. Iov estava completamente sozinho. Para ele só existia mesmo a esposa, que era a única que acreditava, que confiava na integridade do marido. Isso poucas pessoas observam, mas foi a esposa a única, a esposa a qual os leitores, na sua grande maioria, a condenam, fazem o mesmo papel dos amigos de Jó, contra Iov, fazem contra a esposa. Mas tem que lembrar que ela foi a única que acreditou e acreditava piamente e conhecia Iov 100% e acreditava na sua integridade, na sua retidão, que ele era um homem justo, íntegro. É óbvio, estou falando de seres humanos, não estou falando do Eterno,
porque ele conhece todas as coisas e desde o princípio, no próprio livro de Iov, está escrito que o Eterno considerava Iov um homem justo, um homem reto, um homem íntegro, que não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. Um homem reto, íntegro, justo. Para o Hashem. Bom, Iov por muitos momentos a gente leu e releu sobre isso. Depois de tantas acusações, foi a pior parte. O maior sofrimento de Iov foi exatamente essas acusações, né? Só voltando um pouco para a esposa de Iov, tem que lembrar que é ela que vai gerar para Iov os filhos no final do livro que nós vamos ver. Ele não vai ter outra esposa, não. É a mesma que gerou os primeiros filhos, os 10 primeiros filhos que morreram, também irá gerar os últimos filhos, né? A mesma esposa, que foi a única o único ser humano que acreditou e confiou na integridade do marido até o final. Bom, eu quero começar porque o que Iov tanto queria, o que Jó tanto queria, vai acontecer agora nesse capítulo 38. O que é que ele mais queria? Já que ele não achou respaldo em nenhum dos seus amigos, todos se voltaram contra ele, todos o acusaram, e Iov não tinha como provar, a não ser através da sua palavra. Ele não tinha forças para provar, para reunir testemunhas, para ir atrás das pessoas, porque ele estava num estado deplorável. As pessoas não queriam nem ver Iov, porque só olhar para Jó já era um motivo de nojo. As pessoas tinham até medo de olhar para uma imagem daquela. Ter conhecido Iov antes e ver como ele estava agora, assim é o ser humano, né? O ser humano se afasta. Quando a pessoa perde tudo, perde a dignidade, perde a saúde, perde tudo, está numa situação deplorável, as pessoas se afastam. Muito bem. O que Iov sempre pediu, sempre clamou, foi por justiça. Foi por provar para todos que o que ele estava falando era verdade. E ele fala muitas vezes que queria muito que o Eterno aparecesse e conversasse com ele. O tempo inteiro ele fala isso ao decorrer do livro. Eu queria muito ter uma audiência com ele. Que ele parasse, que ele sentasse comigo, que me ouvisse. Que eu perguntasse e ele respondesse, ou que ele me perguntasse e eu respondesse. Ele fala muitas vezes. Por quê? Porque ele diz, ele me conhece, sabe que eu estou falando a verdade. Ele me conhece por inteiro. Vocês, eu falo e vocês não acreditam, vocês invertem as coisas. Várias vezes Iov falou isso, né? E agora no capítulo 38, gente, o próprio Eterno, nenhum mais dos amigos, o próprio Eterno vai se apresentar a Iov, a Jó e conversar com ele. O que vai acontecer com Iov, com Jó, é um sonho que ele tinha, né? Era a última esperança que restava para ele. Algo, inclusive, impossível aos olhos de muitos, né? É um privilégio muito grande um ser humano, o Eterno, se apresentar para conversar, falar, como se fala com um amigo. Como aconteceu, por exemplo, com Abraham, com Moshe e com tantos outros homens especiais que buscaram a face do Eterno com sinceridade. Iov é um desses que ouviram nitidamente a voz do Eterno, sem enigmas, sem intérpretes, sem profetas. Diretamente. Pôde conversar e falar abertamente com o Eterno em tempo real. Em tempo real. Não em sonho, não em visão, mas ouvir a voz, falar, responder e ouvir a resposta. Esse é um desejo
de muitos seres humanos ao longo da história, né? Eu mesmo tenho esse desejo também, né? Muitas perguntas que a gente tem para fazer para ele e gostaria de ouvir a resposta. Pensando nesse capítulo 38, vamos começar a ler agora, a partir do verso 1, vou ler 4 versos apenas, mas antes de começar esse capítulo, eu queria ler um poema para vocês do mestre dos cordelistas, que inclusive esse título cordelista passou a ser utilizado através deste cidadão paraibano, né, um poeta popular, e o dia do seu nascimento, que é, se eu não me engano, em novembro, 19 de novembro, se eu não me engano, de 1865, em Pombal, na Paraíba, passou a ser o dia dedicado aos cordelistas por causa deste homem. Eu vou mostrar a vocês no final o título dele. Ele fez um poema, entre muitos maravilhosos poemas que este poeta popular fez, está esse aqui, que me lembra muito do livro e da situação de Iove. Vamos ver. Olha que bonito. Eu trouxe exatamente como está no poema dele, tá? Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto? Quando eu li esse poema, eu lembrei de Iove, de Jó. Parece Jó falando esse poema. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como ele é feito. Como ele é feito? Como é a constituição dele? Que não dorme, não come e ainda vive satisfeito. E por que não fez a gente do mesmo jeito? Sem precisar comer, sem precisar dormir, né? Sem precisar beber. Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Se todos foram nascidos do mesmo jeito e criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Que poema sensacional, né? É o famoso poeta popular, cordelista da Paraíba, Leandro Gomes de Barros. Esse poema eu vou ler novamente e no final eu vou ler mais uma vez. Vale a pena você meditar nele, porque ele é muito profundo. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como ele é feito, que não dorme, não come e ainda vive satisfeito. E por que não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Sensacional. Seria um dito de Iove, com certeza. Porque ele realmente tinha muitas perguntas. Por que ele estava sofrendo tanto daquele jeito? E pessoas que eram tão ruins, tão malvadas, tão malignas na sua época, estavam vivendo uma vida maravilhosa. Né? Alô, com seus luxos, com seus filhos, com bochechas rosadas, alimentados com muita saúde, suas esposas com cabelos lançados ao vento, né? Alô. E ele naquela situação tão deplorável. Alô.
Assim como Iove, são muitas pessoas que têm essas mesmas dúvidas e inquietações. Por que sofremos tanto? Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que essas coisas nos acontecem? Bom, o capítulo 38 vai entrar em cena o último personagem do livro de Jó, que é também o seu primeiro personagem, que é também, obviamente, junto com Jó, junto com Iove, o personagem central do livro, que é o próprio Eterno. Foi ele que criou toda essa história, foi ele que criou toda essa situação, foi ele que permitiu, mesmo Iove não merecendo, mesmo Jó não merecendo passar por tudo isso, foi o próprio Eterno que construiu e permitiu que tudo isso ocorresse e acontecesse. Nada do que aconteceu com Iove foi, obviamente, fora da permissão do Eterno. Tudo o Eterno permitiu. Ou seja, o Eterno é totalmente responsável por todos esses acontecimentos. Obviamente que alguns deles, como os amigos que foram consolá-lo e ao invés de consolar, condenaram Iove, obviamente que isso não foi a vontade do Eterno. A vontade do Eterno era exatamente que eles consolassem o Iove. E eles serão repreendidos por isso. Mas o que eu quero dizer é que o Eterno permitiu toda a situação. Bom, vamos lá. Vaia'an é a palavra que sempre praticamente inicia todos os capítulos de Jó. Vaia'an, e respondeu Iove, ó, estou tão acostumado, alô. Dessa vez é tudo diferente, porque agora é o Eterno. Depois de tantos capítulos sendo Iove ou sendo os amigos, Vaia'an Adonai, e respondeu o Eterno. Et Iove, a Iove, a Jó, a Iove, Min, desde Haseará, é repetido, né? No original existe essa palavra duas vezes. E a gente tem que ler como está aqui, porque não podemos tirar nenhuma letra, sequer uma palavra, mesmo que a palavra esteja repetida. Então eu tenho que ler assim e tenho que tentar entender o que está escrito. Primeiro eu preciso... Até aqui a gente entendeu tudo, que é muito fácil, palavras facílimas. Vaia'an, e respondeu o nome do Eterno, e respondeu o Eterno. Et Iove, a Iove, a Jó. Min, desde. Aqui é localização, desde. E aqui vem a palavra, Haseará. E aqui tem um chefe, vai ter que ler rápido. Será. Sa'ar, em hebraico, essa palavra aqui, Sa'ar, é uma palavra muito complexa, que tem vários significados. Sa'ar. O que é Sa'ar? Sa'ar é algo fora do controle. É algo extremo, como uma tempestade. É a principal tradução da palavra Sa'ar ou Ceará. Tempestade. Essa palavra, por exemplo, aparece... Tempestade. Essa palavra, por exemplo, aparece no livro do profeta Ioná Hanavi, Jonas, o profeta. Quando ele está num barco e de repente vem uma Ceará, uma tempestade que faz o mar ficar revolto. Observe, essa palavra ela vem trazer exatamente, ela vem modificar o ambiente de tal forma a causar um desconforto à calmaria, à tranquilidade. Então, isso aqui pode ser uma tempestade, pode ser um relâmpago, pode ser um redemoinho, que é o que a maioria dos tradutores colocam. Eu não traduziria como redemoinho, e vou explicar para vocês. No capítulo 39, os próprios tradutores que traduziram aqui como tempestade, como redemoinho, no capítulo 39, traduziram como tempestade. Eles mesmos traduziram como tempestade. Eu também traduziria como tempestade, porque
80 a 90% das vezes que aparece essa palavra refere-se à tempestade, não redemoinho. É algo muito raro a questão de ser citado redemoinho. Não existe essa palavra no hebraico bíblico, redemoinho. É que ela está dentro das catástrofes, não catástrofes em si, mas dentro de eventos naturais, eventos da natureza, que saem do controle, que fogem da calmaria. E normalmente estes eventos são tempestades, como por exemplo nos Ketuvim Natserim, nos escritos nazarenos, quando Yeshua e seus discípulos estão no Kinneret, no Yam Kinneret, no conhecido Mar da Galileia, que é um lago de águas do Jordão, que é bastante calmo na maior parte do ano, mas às vezes aparece uma tempestade. E é isso que causa, como em qualquer local onde tem um ajuntamento de águas, uma grande tempestade acaba deixando aquela calmaria daquele lago ou daquele mar totalmente disfuncional. Como eu já observei na Galileia diversas vezes, nas minhas muitas idas a Israel. Já observei o lago Kinneret bastante revolto, parecendo um mar realmente, parecendo o oceano. Então, eu traduziria aqui como tempestade, não como redemoinho, jamais como redemoinho. Não faz o menor sentido. O texto quer dizer que o Eterno chegou para responder a Iov de uma forma que chamou muita atenção de Iov. Essa tempestade acabou afastando, sem dúvida, os amigos. Essa tempestade veio, e se fosse também um redemoinho ou qualquer relâmpagos, afastaria os amigos. Porque as pessoas se afastam quando há uma tempestade, quando há eventos climáticos assim bem... E esse foi o objetivo do Eterno. Iov não tinha o que fazer. Com tempestade, com redemoinho, com relâmpago, com o que fosse, ele não tinha como sair dali. Ele estava totalmente debilitado. Eu traduzi como tempestade, assim como eu disse, 80% das vezes que aparece essa palavra no Tanar, na Escritura. Só que ela se repete. Por que ela se repete? Bom, pode ser um erro do copista. Os manuscritos mais antigos, elas trazem exatamente assim. Inclusive, os manuscritos encontrados em Qumran está exatamente assim. A repetição da palavra Ceará. E é muito difícil um copista numa linha repetir a mesma palavra sem perceber que repetiu. Até porque sempre existiu a gemátria, a soma das letras, que era o que atestava que a cópia foi feita de forma fiel, sem nenhuma letra ter sido acrescentada ou retirada. Então, ela foi repetida, número 1, para dar uma ênfase no evento. Não era uma tempestade qualquer, era uma grande tempestade. Aí vem o outro lado da história. Bom, se queria falar uma grande tempestade, por que não usar a palavra Gadol? Que é uma palavra que aparece no livro de Iov. Não precisava repetir a palavra, simplesmente se usava a palavra Gadol. Grande. E a terceira é como como o tradutor do livro, que sou eu que estou traduzindo todos esses textos, eu como tradutor, o mais humilde de todos os tradutores, eu não sou um tradutor bíblico em si, mas eu trago para vocês os textos bíblicos e eu mesmo traduzo. Eu não copiei esse texto de lugar nenhum. Eu fiz a tradução, palavra por palavra. Então, o que é que eu fiz? Eu traduzi ao pé da letra, porque é assim que se deve estudar. Quando se estuda o hebraico bíblico, você, em primeiro lugar, você tem que fazer a tradução ao pé da letra para tentar entender o texto. Se ao pé da letra, de forma nenhuma, você chegar ao entendimento,
aí você parte para a tradução por equivalência. Eu sempre prefiro primeiro investigar o texto, e é isso que eu faço com vocês sempre, ao pé da letra. Então, ao pé da letra fica desde a tempestade da tempestade. O que é que eu cheguei à conclusão? Se está repetido, vou ler como está aqui. Da tempestade, da tempestade. Ou a tempestade da tempestade. Como se existisse uma tempestade, né? Uma enxurrada, uma chuva muito forte, com raios, e dentro dessa tempestade, uma outra. Estão entendendo? Uma bem visível e outra que vem junto com mais força. Ou a gente pode entender aqui, já que a palavra ceará pode ser tempestade, pode ser relâmpago, pode ser redemoinho. Aqui a gente pode traduzir duas coisas aqui, né? A tempestade do relâmpago, ou o relâmpago da tempestade. Ele falou do relâmpago da tempestade. Olha aí, uma boa tradução. Do relâmpago da tempestade. Porque é a mesma palavra, relâmpago, tempestade. Como também a tempestade do redemoinho, nem sei se... Alô, menino Renato de Pinto, se ao mesmo tempo que tem um redemoinho, pode ter também uma tempestade. Então pode ser várias coisas aqui. Eu sei que o Eterno falou com Iove de um evento climático totalmente anormal. Essa palavra Ceará é isso, um evento climático anormal, fora do natural. Não algo que nunca aconteceu, mas é algo atípico e que causa realmente repulsa do ser humano, medo do ser humano. Porém, Iove não tinha o que fazer, ele tinha que ficar ali, né? Porque ele não tinha como sair do lugar. Os amigos devem ter batido em retirada. E o Eterno deve ter feito isso para eles não ouvirem o que Iove iria ouvir. Porque eles não mereciam ouvir a voz do Eterno. Iove sim. Jó sim. Vai causar muita estranheza o que o Eterno vai dizer para ele. Mas a gente precisa ler todos os capítulos até o final para entender o motivo da fala do Eterno com Jó. Não, a gente não vai entender hoje. E talvez não vai entender na próxima terça-feira. A gente talvez entenda daqui a 2 semanas ou 3, quando chegar no final. O Eterno diz: Misé, quem é este? Marchir, que escurece, etzá, o conselho, bemilim, nas palavras, belidaat, sem conhecimento. Quem é este que escurece o conselho nas palavras sem conhecimento? De quem o Eterno está falando? Ele não está falando de Iove. Iove não está dando conselho a ninguém. De quem ele está falando? De Elihu, o último que veio para dizer que ia trazer a voz do Eterno, a palavra do Eterno, o conhecimento do Eterno. É assim que Elihu falou. Aí o Eterno pergunta: quem é esse? Que escurece, em vez de trazer luz, ele trouxe o quê? Escuridão. Mesmo que tenha utilizado a palavra do Eterno. Isso é muito interessante, gente, porque existem muitos Elihus, muitos, alô, incontáveis ao longo da história e nos dias de hoje, principalmente. Pessoas que usam a palavra do Eterno. E usar a palavra do Eterno não quer dizer nada. Sabe por quê? Porque a palavra do Eterno, ela é para todos. Ela está para todos. Né? Ela não é exclusiva de um grupo ou de uma pessoa. Ela não é exclusiva dos servos do Eterno. Não pense nisso, que se você pensar, você está sendo muito, mas muito inocente. Alô! A palavra do Eterno, ela é usada por todo mundo, especialmente pelos ímpios, que a distorcem, que a utilizam para o seu próprio louvor,
para o seu próprio benefício e para ferir o próximo. As pessoas usam hoje muito e sempre usaram a palavra do Eterno para atacar, para ferir, para julgar, para condenar. Essa é uma das piores coisas que o ser humano pode fazer. Usar a palavra do Criador, do Rei de todo o universo, para condenar, para julgar. Terrível. Aí o Eterno disse: olha, quem é este que escurece o conselho nas palavras sem Beli Da'at? Da'at é conhecimento. Ele não tem conhecimento. Ah, mas ele não está usando a palavra, mas está usando a palavra sem conhecimento. Sem saber o que ela realmente significa e como ela se aplica. Porque a palavra não é só você abrir e ler. Você precisa entender, compreender. Você precisa ter um mover de conhecimento. Você precisa ter um mover de entendimento. Conhecer é uma coisa, entender é outra. Porque muita gente conhece, mas não entende. E tem muita gente que entende, só que não conhece. E para entender, precisa conhecer. Porque ele só vai entender realmente quando ele realmente conhecer. São coisas que parecem ser a mesma, mas não é. São diferentes. Mover de entendimento, binar, mover de conhecimento, da'at, mover de sabedoria, hormah. Alô? São coisas diferentes, senão não teria cada um a sua chama na menorá. O Eterno diz que não tem conhecimento. Muitos vão dizer, mas ele usou a palavra. Não tem conhecimento. Não tem sabedoria. Não tem entendimento. Aí ele diz para Iov, eu acho isso aqui sensacional. E é o que ele diz para cada um de nós. Veja, o verso 2, jamais você tem que entender que ele está falando de Iov. Jamais. Jamais. Não faz o menor sentido. Ele não está falando para Iov, de Iov. Ele está falando do último que deu, que trouxe os conselhos. E como ele mesmo diz, a opinião dele. Ciscou e não falou nada. Ezar. Azar. Olha que raiz primitiva, antiga, azar. Azar significa cingir, vestir, se equipar. Literalmente cingir, se armar, se preparar para guerra. Então, o Eterno diz para Iov, Ezar-na, cinge. Na, eu rogo. Ele está pedindo um favor a Iov. Iov, cinja, eu rogo. Que gever, que é conforme, como, de acordo com o que? Gever. Gever é um homem, um macho, um varão. Um guerreiro também pode ser assim. Como um guerreiro, como um homem, como um macho. Você está aí acabado, arrasado, e os teus amigos te arrasaram. Não. Você não foi criado. Eu não criei você para ficar desse jeito, acabado, arrasado. Principalmente depois de todas as palavras duras que saíram da boca dos seus amigos, usando a minha palavra. Se porte como um homem. Cinja como um homem. Halat serra. Os teus lombos. Os teus lombos. Halat em hebraico é lombo. Halat também é a virilha, a virilidade do homem. Né? Normalmente, cingir os lombos. Cinja os lombos, se porte como um homem, se prepare para a guerra, se levante.
Ele estava acabado, arrasado, ele já não aguentava mais nada, ele tinha cessado as palavras, ele já não tinha mais palavra para falar. Está escrito, a gente leu os estudos passados, e houve, cessou, acabou com as palavras, não tinha mais o que dizer, assim como seus amigos. Aí vem alô, o Elihu, alô, cheio de, sabe, cheio de minhoca na cabeça. Pega a palavra, ouve a palavra e não sabe separar o que é isso, o que é aquilo, o que se encaixa aqui, sem conhecimento, sem entendimento, sem sabedoria. Alô. Se amostrando. Em vez de trazer luz, trouxe escuridão. Cinge, eu rogo, como um homem, como um guerreiro, os teus lombos. Como é cingir os lombos? No mundo antigo, era exatamente assim, ó. Presta atenção. O homem, no dia a dia, ele usava túnica. Não existia roupas à vontade e nem lojas para ele comprar e ter roupa no seu armário, no seu guarda-roupa, para ele vestir e trocar de roupa de acordo com o que acontecesse no dia. O homem praticamente tinha uma, no máximo duas, e quando era rico, 3 a 5 roupas que ele usava no ano inteiro. E as roupas que ele tinha, basicamente, eram as mesmas, túnicas. Ele tinha essa túnica, olha essa túnica aqui, uma túnica. Ele usava algo na cabeça por causa do calor, e estamos falando de Iove que vivia no deserto, né? Onde vivia os descendentes de Esaú, de Esaú, deserto. Então ele usava um turbante na cabeça, que se enrolava aqui, amarrava na cabeça, por causa do sol. Os braços eram assim, abertos mesmo, tá? Como se fosse uma camiseta ou uma camisa de manga curta, por causa do calor, que é sempre intenso no deserto durante o dia. E a túnica cobrindo as pernas. Essa túnica aqui, dessa forma, é muito difícil dele sair correndo e dele, se acontecer uma guerra de uma hora para outra, ou chegar ladrões ou alguma coisa e ele ter que lutar com alguém, ele não tem como fazer isso com essa roupa. A questão é que ele não tem como tirar a túnica e de repente vestir uma roupa de combate. Não existe isso, é a mesma roupa. Ele tem que fazer o quê? Cingir os lombos. A primeira coisa que ele tem que fazer é levantar a túnica para que todo o tecido esteja acima do joelho. Todo o tecido acima do joelho. Olha aí, ó. Tá vendo? Cingir os lombos é assim, começa assim, ó. Os joelhos agora tem que ficar de fora. A segunda coisa, ele vai ter que juntar todo o material extra à sua frente, de modo que a parte de trás da túnica fique confortável. Olha só. Vamos lá? Olha aí, ó. Tá vendo? Tá entendendo como é? Era assim que era feito antigamente. Puxava tudo para frente. Quarto, colete a metade do tecido em cada uma das mãos. Em cada uma das mãos, ó. Depois, a metade e a metade da túnica que ele puxou para frente, tá em cada uma das mãos. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que amarrar os 2 punhados de material na parte da frente. Pronto. Olha aí, ó. Amarrou, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Puxou, divide o material em uma e outra mão, dá uma volta na perna, e aí agora ele vai amarrar, fazer um nó com os 2 punhados. Olha aqui. Ó, alô. Aqui, ó. Bem amarradinho, e agora ele pode correr, pode lutar. Isso é cingir os lombos. Cingir os lombos, tá? E é exatamente a palavra halatz, e ela tem a ver também com a virilha. Olha aqui, ó. A virilha, a perna, ela tá livre para correr, para guerrear. Então, quando fala cingir os lombos, normalmente é para guerra, é para lutar. Um guerreiro,
como um homem, tá? Então o Eterno está pedindo a Iov, rogando a ele cingir os lombos. Para que Iov ia sair correndo? Não, isso é uma forma de dizer, Iov, por um momento, esqueça que você está nessa situação deplorável. Você tem força. Você ainda tem força aí. Você é um guerreiro. Ah, mas eu estou arrasado, acabado. Esquece tudo que você ouviu, tudo que você viveu até agora. Eu preciso que você esteja numa posição como se fosse um guerreiro para uma batalha. E é a batalha da sua vida. Porque agora, Ve Eshalacha, Shealecha, Ve Eshalecha, Ve Eshalecha. Sha'al em hebraico é perguntar. Agora tu vai perguntar, Verodieni, e eu irei responder. Não era o que você queria? Agora você vai perguntar e eu vou responder. Então, agora não é hora de bancar a vítima. Agora é hora de você se portar como um homem, como um guerreiro. E você vai lutar agora pela sua vida. Não era o que você queria? Uma audiência comigo? Não era o que você queria? Perguntar e eu responder? Não era o que você queria? Ouvir a minha voz? Estar num tribunal? Ele fala isso. Eu queria estar num tribunal diante dele para apresentar as minhas razões e ouvir dele as queixas contra mim e eu me defender e saber quais as minhas transgressões, quais os meus pecados, por que tudo isso aconteceu. Alô? Iov queria saber e agora é a chance, não é o que você tanto queria? E vem o verso 4. O Eterno não deixa, apesar do Eterno dizer que ele iria perguntar, que Iov iria perguntar e o Eterno iria responder, mas não é Iov que começa a perguntar. É o próprio Eterno que começa a perguntar a Iov. Alô? O Eterno não deixa nem ele perguntar e vai logo perguntando. E eu quero terminar esse estudo de hoje exatamente com essa pergunta do Eterno. Eifo, onde? Aitá, onde tu se tornou, onde tornaste, onde tu estavas? Uma tradução por equivalência. Be-Iasdi, Be-Iasdi, Be-Iosdi, perdão, porque tem um Sheva e um Kametz, então é som de O aqui, ó, Sheva e Kametz. Be-Iosdi, o que é essa palavra, Iosdi? Hã? Alô? Significa fundar, significa estabelecer. Quando eu estabeleci Aretz, onde tu estavas quando eu estabeleci a terra? Iov não existia. O Eterno quer dizer, você acha que tem um conhecimento que pode se equiparar ao meu? Você acha que tem algum tipo de conhecimento que chegue aos meus pés? Ou algo parecido? Basicamente isso que o Eterno quer dizer. Onde você estava quando eu estabeleci a terra? Ninguém existia. Só o Eterno. E ele começou a criar todas as coisas. Todas as coisas. Ninguém existia. Só ele. Que é a própria existência. Haged, me conte. Im Yadata Binah, se conhece o entendimento. Me conte se você conhece o entendimento. Se você sabe como tudo se passou.
Você estava lá para ver? Não, claro que não. Ninguém, gente. Nenhum ser. Nenhum ser possui esse conhecimento, esse entendimento. Nenhum ser. Ninguém jamais chegará ao pleno conhecimento do Eterno. Isto é impossível para um ser humano. Impossível. E o ser humano que imaginar que tem um pouco de conhecimento do Eterno, esse com certeza está muito longe do Eterno. Os servos do Eterno na Escritura, os grandes servos do Eterno, quanto mais se aproximaram dele, mais humildes ficaram e mais reconheceram o quão pequeno eles eram. Como eles eram pequenos, insignificantes. E como eles não tinham conhecimento nenhum do Eterno. As pessoas dizem, afirmam que conhecem ao Eterno, mas sequer raciocinam o que isso realmente significa. Conhecer o Eterno, né? O verbo iadá é um conhecimento íntimo. Quem é que conhece o Eterno intimamente? Ninguém. Nenhum ser humano. O que nós temos são flashes de momentos e somente algo tão poderoso como a techuvá e a ahavá e o ahavá, como o arrependimento genuíno e o amor, podem proporcionar uma ligação com esse ser, o nosso Criador, que é tão elevado e que jamais conseguiremos sequer compreender pelo menos o mínimo. E quando a gente vê seres humanos ao longo da história se intitularem conhecedores do Eterno, arrogantes, loucos. E houve, por um momento, ele achou que ao longo da sua vida ele conhecia o Eterno. Mas ao longo da conversa que ele vai ter com o Eterno agora, o Eterno falando para ele a maioria do tempo, e depois ele falando algumas coisas, ele vai chegar a essa conclusão, que era exatamente, que é exatamente o motivo dele ter passado por tudo isso. A experiência que ele teve, a experiência que ele vai ter, ele vai entender e compreender por que ele passou por tudo aquilo. Ele precisava daquilo para entender e compreender que nós, seres humanos, por melhor que achemos que somos, não somos totalmente insignificantes diante da presença, diante do poder, diante da grandeza desse ser autoexistente. Este ser inexplicável, inteligível,
indecifrável. Fico observando a arrogância dos seres humanos em achar que conhecem e podem domar o eterno nas suas respectivas religiões, colocando ele dentro sempre de caixas, de cadeias, ou amarrando coleiras nele como se fosse um cachorrinho, e ditando como ele deve ser, como ele deve responder, e ditando qual é a vontade que ele tem, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta. Como se fosse assim um ser que a gente pode ir modificando de acordo com a nossa necessidade. Vocês vão observar até o final desse livro a experiência de Iov, que pode ser também, sem dúvida, a experiência de cada ser humano, que quando a gente termina esse livro, a gente percebe. A gente achava que conhecia o Eterno. O Iov vai chegar a essa conclusão. Eu achava que conhecia, mas agora eu entendo todo o processo. Bom, eu quero, como eu disse para vocês, quero terminar essa aula de hoje lendo mais uma vez este poema. Tem muito a ver com a aula de hoje. Esse poema é incrível, que foi feito pelo grande cordelista popular, poeta popular da Paraíba, Leandro Gomes de Barros. Parece bem como se o próprio Iov fizesse esse poema. Vamos lá. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como ele é feito, que não dorme, não come e ainda vive satisfeito. E por que não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Leandro Gomes de Barros, poeta popular, cordelista, nasceu em Pombal, Paraíba. Em 1865, o nascimento dele. Muito bem, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um Momento do Hebraico. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Tenham todos uma excelente semana. Estamos na terça-feira. Logo, logo está chegando aí o Shabat, né? Que o Eterno abençoe todos vocês. Shalom, Laila Tov. Uma boa noite para todos.